Aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez. Faça Agradeço. Obrigada. Olha aqui, ó. A diferença, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. Obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Aproveita. Eu não tenho como te agradecer. Eu conhecia. E você veio para te aquecer o novo leite. Obrigada. Obrigada. Oi, de amor. E eu sempre... É uma maravilha. olá, bem-vindo ao OdontoCast, o nosso podcast sobre o dia a dia no consultório dentário. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, pais, alunos, professores, colegas, amigos, e quero pedir, se você está gostando do nosso conteúdo e quer que a gente continue produzindo, curte, comenta, compartilha, porque isso faz muita diferença para a gente trazer esses profissionais que vêm aqui de forma generosa dividir um pouquinho do seu conhecimento. Quero agradecer a Hype, que realmente a gente chega aqui, é só sentar, gravar, convidar o pessoal e o resto eles fazem tudo, colocam no YouTube, realmente assim é um pessoal maravilhoso e que a gente fica muito tranquilo para fazer esse trabalho. Quero agradecer também a clínica que eu trabalho, a Odontos, né, que me deu toda essa noção multidisciplinar e agradecer a Tomograph, que é a clínica de imagem aqui do Rio Grande do Sul, que realmente faz um trabalho especial com os dentistas, né? A gente realmente se sente muito confortável, até em caso de urgência, se a gente precisa, eles realmente são parceiros. E hoje a gente sabe, odontologia sem imagem não acontece. Então, quero agradecer ao Fred, não só todo o trabalho, né, que ele faz junto ao dentista, mas também por acreditar nesse projeto. E hoje, como eu sempre digo, informação é poder, e hoje a gente vai informar. E hoje, de novo, eu estou com duas pessoas muito importantes e que são referências no nosso estado no atendimento de pacientes especiais. Então, eu queria apresentar a vocês nada mais, nada menos do que a prof. Maravilhosa Márcia Cansado e a prof. Simone Helena Ferreira. Gurias, antes de mais nada, muito obrigada, porque elas não só são amigas, professoras, mas foram minhas professoras. Márcia, conta para nós, quem tu és? Olha, é um prazer estar aqui com você, Mônica, porque você sabe que eu te admiro bastante, eu tenho um carinho muito especial por você. Agradecer a Simone, que está aqui ao meu lado, nós duas participando aqui do OdontoCast, e dizer que é uma satisfação muito grande, principalmente pelo tema que você nos solicitou, que foi justamente falar um pouco dos nossos pacientes com necessidades especiais. E aí, Márcia, quem é você? Bom, eu sou professora universitária, sou professora da Faculdade de Odontologia da URGS, né? Sou professora da odontopediatria e também dou paciente com necessidades especiais. Mas hoje, quem é a Márcia? Eu digo para vocês que sou a mais nova vovó, né? A vovó Márcia, que eu li recentemente que diz que a gente começa a viver depois que é avó. Então, eu confirmei esse ditado, sabe, Mônica? Eu comecei a viver com o nascimento do meu neto, em janeiro agora, né, o Francis. E aí, a Márcia, quem é a Márcia? É a vovó mais feliz do mundo, é a pessoa mais feliz do mundo, né? Que hoje já tem, que realizou, né, o sonho de ser avó, né? Então, se me perguntarem, sou a vovó feliz. A vovó do ano, a vovó com do certeza, ano, né? né? Acho que foi tão esperada, né, Marcinha? Foi Que sonho. mesmo. E Simone, conta para nós quem tu és. Bem, primeiro eu também quero agradecer, né, Mônica, porque tu é minha amiga, que eu tô aqui sentada. Né? Eu acho que eu não sou referência de nada, mas eu sou muitos pedaços, né? Um deles é ser dentista, e ser dentista me faz muito feliz pelas escolhas que eu fiz, né? Eu sou odontopediatra, depois eu sou ortodontista, mas eu sempre brinco que eu sou odontopediatra. A ortodontia veio depois, e no transcorrer desta trajetória aí, sempre teve o atendimento de pacientes com necessidades especiais. E com muito orgulho eu digo que a gente teve um projeto de extensão na UBRA,
que durou 23 anos, de 2000 a 2023, de atendimento desses pacientes. Ei, eu fui tua estagiária lá. Sim, eu tenho fotos tuas que eu ponho na minha aula, eu vou te mostrar. E eu fui muito feliz naquele período, assim. Então, a odontologia é um pedaço de mim, e eu sou muitos outros pedaços. Entre eles, um que faz parte da minha vida, eu sou mãe de trigêmeos, né? Importante. Mas, além disso, eu sou filha, sou esposa, sou amiga. Acho que muitos pedaços que compõem quem está aqui. E daqui a pouco vovó, né? Logo, daqui a pouco. Vamos ver. Eu nunca me esqueço quando as crianças eram bem pequenininhos, os filhos dela, e eles queriam cachorro. Ela não quer mais nenhum ser vivo nessa casa. Porque imagina, eles eram 2, ela e o Paulo. Daqui a pouco viraram 5, mais as babás, Gente, era uma população. Que louco. E eu dizia isso mesmo, eu não quero nenhum mais ser vivo na minha casa. Não, Nem foi um planta, choque, entendeu? nem Passou planta. de uma sala de aula para um auditório. Não, uma loucura. Gente, é demais. Para começar, eu queria que tu me contasse, vou começar pela Marcinha. Marcinha, contar um pouquinho da tua trajetória e o que te levou, né? Porque a gente sabe que tu fez uma caminhada pela odontopediatria, né? A gente foi um começo ali. E o que te levou a esse interesse, que a gente sabe que tu tem uma dedicação, assim, importante para esse tipo, né, de paciente com necessidades especiais? Ô, Mônica, na realidade, logo que eu me formei em 1980. Em 81, eu passei no mestrado lá em Bauru, na USP Bauru. E aí, eu fui para a USP Bauru, comecei em 81, 82 eu defendi minha tese, mas acontece o seguinte, que eu era recém-formada, meu esposo também, o Manuel também estava começando, era professor da UFMG e tudo mais. E nós dois fomos para lá e eu precisava de alguma coisa a mais para nos sustentar. Claro, né? trabalho. Óbvio, né? Trabalho. E aí, o primeiro trabalho que surgiu lá foi o Tio Gastão no Centrinho. E eu trabalhava à noite, porque lá o Centrinho é diferente, né? À noite chegavam aqueles aviões da Amazonas com os pacientes fissurados. Sim. E aí a gente tinha que trabalhar à noite, fazer anestesia geral, trabalhar para que essas crianças preparar a boquinha, porque logo depois, no outro dia ou 2 dias depois, eles iam fazer a cirurgia. Então, o primeiro contato foi justamente logo depois que me formei, fazendo mestrado, fazendo estágio ali no Centrinho, esses anos, né? E fui. E também papai era ortodontista, Mônica, e ele dedicava em BH, trabalhava na Santa Casa com os médicos, e ele fazia a placa pré-cirúrgica para eles na Santa Casa. Né? Inclusive, ele escreveu um livro de fissura lá palatal. E todos esses pacientes, depois eu retornei para BH, esses pacientes, ele indicava para mim, né? Eu que fazia a parte odontológica dos pacientes fissurados. Então, os fissurados foram sindrômicos ou não, independente disso, mas já é um paciente diferente. Foi um paciente diferente. Que tem uma necessidade bem diferente. Aquela necessidade. Assim como eu fiz o mestrado em Bauru, senti falta da saúde coletiva, o que eu fiz? Cheguei, fui para a Escola Nacional de Saúde Pública, fiz a minha especialização. Meu orientador foi Eugênio Vilaça, que inclusive está em Brasília até hoje, né? E foi sobre selantes, eu não esqueço isso, né? E aí fui complementando, até que cheguei aqui no consultório, atendi em BH os pacientes especiais também, e mais a pediatria como a referência. A Márcia é odontopediatra, a Márcia Cansado, fui professora do UFMG, na odontopediatria. Sim, e não existia também aquele profissional que era específico para o paciente especial, né? Então, tu era odontopediatra, o paciente era paciente especial, mas era uma criança, ele ia para o odontopediatra e a gente ia se adaptando, né? E aprendendo e estudando sobre aquela situação daquele paciente, daquela condição, né? Porque não tinha isso, né? A paciente especial, acho que veio bem depois. Sim, em 2002 só, né? Exato. Dois. Isso, então as pessoas, na verdade, eram práticos.
né? É. Era o odontopediatra que se dedicava mais, acabava sendo referência. E, na verdade, eu acho que o odontopediatra acabou pegando esse filão exatamente pela questão do condicionamento, né? Claro. Que outra especialidade tu precisa ter todo um condicionamento, um olhar diferente, né? Uma empatia É, que outra especialidade não tem. Porque, ao mesmo tempo, quem atendia paciente especial era o buco, porque levava para o bloco direto para o hospital. Claro. Extrair. e extrair os dentes. É O verdade. livro da professora Aida Haddad, né, que ela é bucomaxilofacial. Claro. É. Depois, óbvio, ela foi mudando e tal, mas era por isso. Então, tinha que ter algum dentista que Profissional. tivesse mais esse olhar, mais essa questão de manejo, e o odontopediatra é esse profissional. E o né? manejo não é só com o paciente, mas com a família. Porque o paciente odontopediátrico, tu trabalha com a família. O especial, Também. mesmo que ele seja adolescente, adulto, jovem, tu também vai estar com a família, né? Porque ele, muitas vezes, é acompanhado. Com certeza. Então, assim, a gente já está acostumado, né? É. A atender 3 a 4 pessoas, né? Eu digo, a consulta é 2, 3, 4, nunca é sozinho, né? Simone, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Quais os principais desafios, assim, que tu acredita para atender esse público, né? Claro que a gente sabe que cada situação, cada condição vai trazendo preparos diferentes para atender, né? Um autista, um síndrome com paralisia cerebral. Às vezes a pessoa, na verdade, até uma condição sistêmica, né? Porque paciente especial também tá o paciente numa condição Comprometido, sim. comprometido sistêmico, às vezes não é Sistemicamente. neurológico É. nem físico, mas também, né? Qual que tu acha, assim, que é o maior desafio hoje para o profissional do consultório, assim, que tá lá no consultório e quer atender esse tipo de paciente? Adaptação comportamental. Sem sombra de dúvida. Claro, o conhecimento, especialmente, destes pacientes que tu comentasse, né, que são os pacientes sistemicamente comprometidos, que na prática é uma diferença muito grande, né, dos pacientes sindrômicos, dos pacientes TEA, dos pacientes paralisia cerebral, destes pacientes. Eles fazem um conjunto de pacientes, né? Por isso também o nome, né, odontologia para pacientes com necessidades especiais, engloba pacientes que não tenham alguma deficiência. Claro, claro. Né? Então, eu sempre brinco que os que a gente acaba atendendo são as pessoas com deficiência. Não esse grupo específico de sistemicamente comprometidos. Claro. Os nossos também podem estar sistemicamente comprometidos. Mas, por isso que eu digo que essa questão comportamental... E aí, vou um pouquinho adiante. Hoje, se tu pensar, né, pessoas que estão ouvindo aqui, teu consultório tem condições de receber uma cadeira de rodas? A cadeira de rodas entra dentro do banheiro? Hoje entra, mas realmente passado, não é não. no passado, não. Né? Hoje as salas, tu vai alugar uma sala, o banheiro é lá no fundo, como é que essa cadeira de rodas vai Exato. chegar? Exato. Não, e Então, hoje até por lei, né? Hoje Claro, até tu por lei. precisa ter. Ah. Mas quantos, né, Mônica? A pessoa não chegava. Não Aí ela não chegava. ia, só piorava. Né? Então, eu Então, acrescento uma situação assim que eu vejo muito difícil. Principalmente agora, eu estou tendo exemplo, né, muito no Lar Santo Antônio, a casa excepcional, que eu estou indo aos sábados com os alunos da especialização. E aí, antes de tudo, eu tenho a dificuldade, normalmente, esses pacientes com necessidades especiais, eu estou dando o exemplo do Santo Antônio, são paralíticos cerebrais, mas tem várias comorbidades. E aí, o que a gente faz primeiro? Conhecer. Tem conhecimento do que o que tem aquela pessoa. No mínimo, 10 medicamentos por dia. Claro. Então, essa parte... Então, o paciente especial, além do aspecto comportamental, nós temos que saber de tudo dentro da odontologia e mais fora da odontologia. E eu falo o seguinte, essa especialidade das 3 que eu tenho, é aquela que mais me desafia e que me fala todo dia, Mônica, você tem que estudar mais. Você não sabe nada. Para vocês terem uma ideia, é mesmo. Cheguei muito chateada da sua última visita, por exemplo, paciente neurologicamente,
ele tem a síndrome do bebê sacudido. Então, eu estou dando exemplo para vocês, gente, aqui, que a síndrome do bebê sacudido, o que é? O bebê ficou neurologicamente paralítico cerebral por causa de quê? De violência. Então, o contexto do paciente, do atendimento ao paciente especial, ele é um contexto, assim, pesado, né? No sentido de adaptação, de saber o porquê, trabalhar com aquela situação farmacológica, carência, pessoa. Então, isso acrescenta o aspecto comportamental, que é isso que nós temos a especialidade paciente especial, que por isso te torna especialista em paciente especial e deixa de mão o odontopediatra, que pegou até determinado momento, Claro. como bem disse a Simone aqui, Manejo. pelo manejo, né, pela abordagem comportamental, mas esse outro aspecto é que a gente trabalha dentro da especialidade Claro. e que nenhuma outra vai ter. Claro. Por isso a importância da especialidade em si, né? É que diferencia. Concordo, E que a aí pessoa você- acredita às vezes que é só o manejo. Não, tu Não, pode saber manejar o é. paciente, mas tu sabe toda aquela medicação, o que pode causar quando tu fizer essa Eu vou questão, fazer, né? eu vou Tem ter- um outro Vou dar um conhecimento medicamento a importante. mais ou menos, eu troco com o neurologista. Eu agora estou com um processo judicial, por exemplo, que eu tenho um lá que ele tem, é muito interessante, para vocês terem uma ideia, na justiça, foi o juiz, né? Eu solicitei porque ele tem morde a mão, os lábios, a língua, mordeu metade da língua. Os dentes descidos foram todos removidos. O juiz aceitou. Agora nascemos permanentes. Aí eu falei, nós vamos fazer a extração dos dentes permanentes, porque é impossível. Ele negou. Olha para você ver, eu tenho que fazer todo um laudo e explicar para o juiz que é necessário, que não adianta, para ele não adianta mesmo, tá? Eu sinto da mutilação, automutilação terrível, né? Desse paciente. O juiz falou, não. Agora eu estou contestando e pegando já ele sem metade da língua, lábios, a mão, pegou a bactéria, aquela CPK, aquela infecção hospitalar que dá, não é? E devido às feridas que está tendo. E aí? Entendeu? É todo um complexo. É muito difícil. Não é fácil a especialidade. Não é fácil, Não porque é tu tinha... isso. Às vezes tu tá preocupado com uma questão pequena, o juiz está com aquilo, mas tu tá com algo muito maior. Eu nunca me esqueço isso, uma vez veio uma família, o guri com mordida aberta, sabe aquela coisa toda assim? Aí tu fica olhando assim, aí tem que tirar o bico, né? Aí a mãe olha pra ti e te diz, amor, meu marido nos deixou, nós estamos em casa, só não me tira o bico. Claro, amor, fica com o bico, depois nós vamos botar um disjuntor aqui. E essa questão, né? Ter essa sensibilidade de se dar conta que aquilo pontualmente, daqui a pouco não seria o melhor, mas tem coisa muito pior maior. Que tu tem que cuidar. Né? E aí a gente tem que sair até da odontologia, porque daí tu tá cuidando de outra coisa. Sabe, Mônica, isso acontece muito de os pacientes chegarem com os pais e os pais dizerem, a fono mandou, ou a fisioterapeuta mandou, ele colocar um aparelho. Daí eu vou conversar com essa mãe. Tu acha que ele tem condições de colocar um aparelho? Seria o ideal colocar um aparelho. Mas todo um processo, as pessoas não têm muito esta noção, né? Não, ela só olha o local. E ao mesmo tempo, contexto. isso também acontece porque, e que bom, a gente está vivendo num momento em que a diversidade e a inclusão, eu tenho que olhar como se ele faz parte. Só que dentro da característica dele. Claro. Né? Do que pode, O do que é que eu possível. consigo com este paciente? Claro. E quando eu estou conversando isso com a mãe, ela me olha com um olhar assim, Ai, graças a Deus. Porque é uma pressão. Isso! Porque os profissionais Porque ele ficam pode. em cima da mãe. Mãe, tu tem que fazer isso, tu tem que levar ele, tu tem que levar pra física, tu tem que... Sabe, aquela criança nunca vai chegar em tudo aquilo que tu sonhou lá no começo. O que tu tem que fazer? Uma qualidade de vida, que ele vá se desenvolvendo o melhor possível, com menos risco de dor, de infecção, de tudo. E ir levando. Mas ter paciência. Né? E essa mãe tá sobrecarregada. Tá, né? e ela Porque ninguém precisa- olha, a mãe não existe. Ele é só o precisa desse paciente. olhar. Bah, ela precisa muito É desse muito olhar. difícil isso. E realmente, o quanto isso vai ser benéfico
Tu acha que ele vai conseguir e ela... Não, Simone, não sabe vai. que tu tocou numa questão assim que pra mim, né, que a gente tem muitos anos de profissão, né? Eu vou fazer 30 anos de profissão, vocês foram meus professores, então eu imagino que mais, né, gente? Então, assim, uma das coisas assim que tu falou, Mônica, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que enxergar o contexto. Tu acha agora, assim, que a formação acadêmica, ó, pegando pesado, Pegamos. tá preparando esses dentistas para isso, ou nós estamos preparando assim eles muito mais técnicos? Porque a gente tem um olhar da odontologia de saúde, por exemplo, assim, eu vendo resultado, né? Tu sabe que eu sou de clínica, eu sou bem de clínica particular, ok, né? Eu vendo resultado, o que que é? Olha, tem que chegar com saúde no 18, né? Com o máximo, pode ter aqui, teve uma restauração por hipoplasia. Sim. Ok, antes eu dizia, né? Eu quero 0 restauração, agora eu digo 0 cárie. Que É. aí o filho nasce com uma hipoplasia, É, entendeu? Mas tudo bem. Então, o que eu quero dizer, eu vendo o resultado, que é aquilo lá. Tu acha que esse olhar, até para esse paciente, essa família, os acadêmicos estão sendo preparados para isso? Tá tendo alguma coisa que mostra que não é só fazer dente bonito, sabe? Tá tendo todo esse lado humano, cuidadoso, sabe? Não, Isso que eu me pergunto. não tá tendo. E mais grave ainda, Mônica, eu, né, em 2020, foi no início da pandemia, eu orientei um trabalho em que a gente foi avaliar as universidades só do Rio Grande do Sul, para ver quantas tinham ensino de OPNE. Das 23, naquele momento, porque hoje são 27, 11 tinham. Somente 4 obrigatórias. As outras todas era se o aluno queria, Que não vai querer. que não vai querer. É um vivente. Tu sabe? É um vivente. Eu corri atrás de aluno Claro, para atender. para atender. É porque ela tinha paciente e não tinha os alunos, entendeu? É. Exatamente. Por isso que a gente virou estagiária. Paulinho disse, vamos Todos do pós-graduação Claro. estão comigo. O Paulo disse, ó, tudo vai trabalhando pra Simone. Ai, maravilha. E quer que eu te diga, às vezes tu não vai trabalhar com isso, mas a experiência que te dá, o olhar, o favor. aprendizado. Eu vou te dizer, até assim, tu falou, isso é eletivo, não é? Mas quando tu passa por uma disciplina dessas, né, tu não vai trabalhar naquela área, mas tu desenvolve um monte de habilidades. Né? Habilidades, competências, Isso. olhares. Uhum. Porque isso também, né, depois um outro trabalho em que a gente perguntava para os alunos antes de iniciarem o projeto e ao final do projeto. E a grande resposta era: a minha mudança foi o olhar. Eu tinha medo dos pacientes, eu tinha insegurança. Hoje eu consigo olhar, eu posso não querer trabalhar, mas eu sei que eles podem ser atendidos e a gente sabe, né? A grande maioria pode ser atendido sem anestesia geral. Não, e Né, ele tem pode uma- não querer, mas se precisar, ele vai. Ele vai E eu saber. eu vou te dizer, tá? Agora eu vou falar de experiência. Agora começa a vir todas as confissões, porque sabe quando tu deixa, agora já não aí falando vai. mais em mim, aí agora eu fico falando as coisas, entendeu, Márcia? então A pessoa fala. tá revoltada. Tu sabe que o Paulo, vocês vão lá trabalhar, né? Vão lá Sim. na... E eu fui para pacientes especiais. Eu digo, gente, eu não gosto disso. Eu não gosto, eu sofro, eu não quero nada. E eu vou te dizer, eu tenho que agradecer. Agradecer, porque hoje eu atendo muito no consultório e eu me lembro das primeiras... Eu me lembro disso, Simone, assim, claro, assim, né? Tu de professora lá, e eu achava aquilo tudo difícil, horrível, eu tinha medo, vai ter um troço, vai começar a ter uma tremedeira, vai pular. Ai, eu morria de medo. Eu tô te falando verdadeiro. É, porque é esse o E sentimento. aí tu começa a olhar que aquilo só é um comportamento que tu vai condicionar, que o que te falta é conhecimento, que quando tu tem ele, aquilo tu já entende. O que falta é conhecimento. Quando tu começa a ter conhecimento, aquilo passa a ser quase assim não digo um padrão de normalidade, mas tu já entende que é como aquela pessoa age e como é que tu tem que agir com ela. É maravilhoso. E é um padrão de normalidade nas diferenças que a gente vive. Exato. Nem todas as pessoas são iguais. Exatamente. E aí Eu eu acho vou que- complementar. Vou complementar para vocês. É justamente uma certa forma, nós, com essa especialidade, com essa disciplina, né, a gente acaba ensinando o lado
que eu acho fantástico da odontologia, que é humano. Cuidado. Isso, cuidar do outro. Então, eu vejo isso, agora nós já temos a obrigatória através da curricularização de extensão na URGS, mas passei a mesma coisa que a Simone passou, nós falávamos que era isso. Pelo amor de Deus, faça paciente especial, não sei o quê. Né? Agora não, mas o que eu vejo é justamente essa situação de que é fundamental para o aluno de graduação ter contato com pacientes com necessidades especiais na sua formação. Isso é a base de tudo na graduação. Concordo, exatamente. Isso aí. Só que, infelizmente, ainda continua esse quadro, Sim, né? claro, é difícil. Simone, É, difícil. esse trabalho foi de 2020. 2021, hein, foi em plena pandemia, entrou a nova DCN dizendo que todas as universidades são obrigadas a ter atendimento curricular. Claro, assim como os colégios estão obrigados à inclusão. Se tu tá colocando essas crianças no colégio, elas têm que poder entrar em qualquer lugar. E as professoras têm que ser capacitadas. Eu não fui preparado. Tu tem que estar preparado. E as professoras, não, e fora que nós somos cirurgiões dentistas e quando nós formamos, nós assinamos. E nós temos realmente uma multa, e a gente sabe disso, que se não atender um paciente especial e negar o atendimento a um paciente com necessidades especiais. Isso aí está dentro do nosso código de ética. Isso é fundamental. Né? São coisas básicas da profissão e que deixar de lado. Agora, é óbvio que o que eu ouço muito é isso, professora, eu atendo, gostei muito, mas eu vou para ROF, eu vou para estética, eu vou para implante, né? A gente vê que muitas outras coisas sobrepõem ao fato desse atendimento. Então, por isso, eu até vou abrir aqui um parênteses, eu e Simone, nós estamos na comissão de pacientes com necessidades especiais do CRO-RS, justamente com o intuito de dar divulgação e que essa nossa especialidade seja o quê? Vista, né? Seja conhecida, porque nós temos quanto? 39 especialistas na área desde 2000 e quanto, Simone? É nada. Nada. Aí eu vou então, fazer gente, com vocês, imagina, então, a especialidade. E vejam vocês que é o único curso que nós somos professoras, né, de pacientes especiais aqui do estado, né, de especialização. E eu agradeço muito o convite da Márcia para trabalhar nesse curso de especialização, porque quando eu terminei o meu, eu fiquei meio... E aí a Márcia veio e me convidou e eu estou muito contente. Dupla maravilhosa. As pessoas vão andando uma do lado da outra e demora 20 anos para Isso é maravilhoso. Isso é coisa do destino. E tá maravilhoso. Né? É como se as pessoas fossem se preparando para chegar lá e se encontrar, né? E vocês são referência nisso, tá? Não adianta me dizer, não sou referência de nada, né? A gente é. E não adianta, não é como a gente se vê, mas é como os outros nos veem, né? Então, eu acho que vocês têm um trabalho importante, assim, muito de conscientização importante. E tudo. E a gente vê cada vez mais, né? E não dá mais, assim, não cabe mais a gente fazer aquele atendimento no achômetro, né? O paciente entrar e tu não saber do que se trata, né? Então, quando eu pensei em conversar com vocês, eu queria conversar de tantos, assim, né? Mas tem alguns pacientes com alguma necessidade especial que eu gostaria mais, mas eu vou entrar... Tá, eu só vou mais um parênteses. Nessa questão, a gente quiser. Nessa questão do atendimento hoje, né? O cara vai escolher implante, o cara vai escolher não sei o quê. E aí... Eu tô na clínica que eu trabalho, tem um menino que é recém-formado e ele está fazendo implante. E aí ele disse esses dias para mim, pois tu sabe que eu fico um pouco preocupado, porque as pessoas da minha geração não têm mais cárie para fazer implante. Quem falou ele? Já foi bem inteligente. Já tá ligado esse aí. Né? E aí, hoje, dentro da porcentagem de pacientes com necessidades especiais, 60% desta porcentagem é idoso.
Nós todos Então- seremos um paciente especial Então, no futuro. claro, Não tem claro. dúvida. Não tem como Não tem. hoje o dentista não pensar nisto. É que eu acho, Simone, assim, ó, tu me corrige se eu estiver errada, tá? Porque vocês estão envolvidos no processo, nas nomenclaturas, a gente usa às vezes nomenclatura errada, antiga, porque a gente não está envolvido. Não é que está errado, é que tu não está tão Sim. envolvido. Muito bem. Quando a gente fala necessidades especiais, logo que a gente sempre pensa em alguma questão de déficit cognitivo, na maioria das vezes, e muitas vezes físico, né? Agora, por exemplo, uma pessoa de idade com 60 e poucos anos, que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem câncer e que toma medicação e que, né, tem que cuidar porque faz radioterapia e toda aquela questão com a medicação para fazer a extração. Muito bem. Me parece, às vezes, que colocado no mesmo saco fica uma coisa meia, sabe? Tipo assim, parece que não compete eu estar numa clínica assim, tá aqui o autista e aqui, tipo assim, daqui a pouco, sei lá, minha mãe que tem pressão alta. Tu entende que tem um entendimento. Então, às vezes, eu acho até que o olhar do dentista leigo, que, né, eu não sou especialista nisso, olha a necessidade especial muito com aquele olhar Curto. do paciente com deficiências físicas e cognitivas, né? E até eu acho importante quando vocês falam que a pessoa deveria aprender e tem que estar porque ele, se ele não for atender esse paciente, ele vai atender o outro, que tem com necessidade, certeza. né? Então, assim, porque todos os pacientes que eles estão atendendo, acima de 55, 60, Já tá. meus amigos, estão tudo com pressão, com diabetes, com aquilo, com outro, toda com essa gente é tudo. especial. Já, né? já tá paciente. Só que a dentro gente, disso. nessa nomenclatura, eu acho que existe até, então eu acho até legal, assim, a gente tá plantando essa semente, porque às vezes a pessoa não tem esse olhar, né? Que os pacientes com necessidades especiais são esses pacientes, nós daqui a pouco, né? É porque, inclusive, a única área da saúde que tem essa especialidade e que sempre nos questionam por que é paciente com necessidades especiais e não com deficiência. Justamente, dona Mônica. Porque ele tem necessidade. Porque nós temos esse leque enorme de atendimento Exato. desses pacientes. Ah. Sistemicamente comprometidos, diabéticos, gestantes de alto risco. Olha que interessante, Que vocês são, sabiam? que são também necessidades específicas para um determinado momento da vida. Claro. Não é um paciente que tem síndrome de Down e que vai ter síndrome de Exato. Down a vida inteira. Isso. E, importante, ele não é portador de síndrome de Down. Né? Porque adoram dizer isso. Portadores de síndrome de Down, portador de paralisia cerebral. Quem porta alguma coisa. Celular. E larga quando quiser. Ninguém larga a síndrome de Down. Então, esse termo também a gente tem que aprender. Não, É. mas é muito legal, porque às vezes a pessoa nem se deu conta, ela repete. Repete. A gente ouve muito em entrevista. Eu não fico quase usava louca. portador, mas não teria me dado conta se alguém tivesse falado, né? É. Então, acho Ah, não, bonito, eu não quase- quero mais falar. Fico louca. E tu E vê nem que é tá doença, envolvida. né, Simone? E nem Mas doença. nem doença. Síndrome de Down não. é doença. Não, pelo amor- O que é isso já, síndrome, pelo amor de ele Deus. é É, o doentinho. É. E já Ai, começa por Mônica. aí. Ah, esse é As horrível. mães sofrem com Esse isso é horrível. também. Mas tu Não sabe, é? e uma das coisas que tu falou, assim, né, que quando a gente fala em paciente especial da síndrome, que ele vai levar para toda a vida, e o paciente dessa necessidade especial, tipo uma pessoa de 60, 65, que é por um momento, né? É. Então, por exemplo, eu me lembro, a Silvia tinha um paciente, e ele teve câncer, ele tá fazendo rádio aqui, não sei o quê, e ela me bateu uma foto, e ela fez e botou na ficha. Gente, era uma farmácia. Era uma farmácia de toda a medicação dele. Claro. E aí, depois vinha grampeado cada medicação, a Silvia colocando cada particularidade. Eu digo, Silvia, o que é isso? Pelo amor de Deus, teve que fazer um MBA, né? É. E ela disse, sim, Mônica, mas é que ele tem muita medicação, muita coisa, tu entende, precisa fazer tratamento. Então, assim, às vezes tu atende, tu nem te dá conta disso, né? E as pessoas acima de 55, 60, quase todos já são necessidades especiais. Às vezes tu não sabe. Tu olha a pessoa, tá na academia, tudo, né? Então, assim, a gente tem que abrir o olho, né? A gente tá fazendo muito assim na sorte, rezando. Olha, Deus é bom. E outra coisa, eu fico questionando muito, né? Na fase de educação, eu vejo como professora há tantos anos, né? E eu acho que tem muito da formação também. As famílias não incluem muito seus filhos, não preparam seus filhos para a inclusão. E nunca pensam que um dia você pode ser uma família especial. É verdade. Nunca está preparado.
Porque as coisas, vocês não imaginam a quantidade, o que levou o paciente que chega até nós, né, como um paciente especial, o que foi? Foi, por exemplo, uma criança brincando em casa, levou choque, enviou um brinquedo, né? Ou que teve um acidente. Uma Teve epilepsia. uma enrolada. Então, é uma coisa que a gente... Eu citei o síndrome do bebê golpeado, a violência, que é uma coisa que a gente... A Liga Televisão está aí, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que não confundam e pensam nisso, né? Desde o início de preparar uma criança, preparar seu filho, tanto porque eles vão chegar na escola e vão ter um coleguinha, né, Simone? Um autista e aquilo para um olhar Claro. diferente. Eu tenho síndromes que interferem na face, né? A mãe fala assim, eu ando com ela, né? E todo mundo olha, Ai, que horror. para olhar, porque alterou a face da criança. E outra coisa, ela é inteligente, percebe tudo, mas justamente teve aquela alteração, né, que a deformou e que as pessoas ficam olhando, vira para trás, tá na rua olhando para ela. Como é difícil, Pelo amor de né? Deus, é muito difícil. A É. gente, para relacionar e trabalhar também, tem que ter isso. Claro, Né? tem que ter esse Cuida-se olhar. bem, esse olhar para o diferente, para a inclusão. É que as Essa pessoas estão muito palavra é julgadoras, né? As muito. pessoas julgam muito, então é difícil, né? É estética, o sorriso, é o branqueamento, faceta. É difícil. É isso que é o que vale Não, ao eu sorriso. acho hoje, assim, eu acho é importante o cuidado, sabe? A tua higiene pessoal, a tua estética no sentido... Mas passou por uma coisa que já não se sabe mais o que valores, tem valores, né? Exatamente. Isso, valores. Valores. E é isso que está dificultando a gente caminhar. São os valores, né, Simone? Mas Sabe que Você não acha isso? Não concorda comigo? tem uma série que está passando, White Lotus, e é muito interessante, porque a atriz principal, ela é classe 2 total, ela tem um diastema entre o 11 e o 21, Aham. e aí os dentistas todos já começaram, eu faria uma ortognática, eu faria não sei o quê, e eu ouvi a entrevista dela, e ela disse, eu adoro meu rosto como ele é, e a primeira pergunta que me fazem na entrevista é, quando é que tu vai arrumar os dentes? Ela disse, mas meus dentes estão ótimos, eu sou saudável. Eu acho bonita. Maravilhoso. Maravilhoso! Mas E é é o que isso. caracteriza ela, Isso. né? Era que nem a Bárbara Streisand, com aquele nariz, as pessoas... Gente, Se ela tirar o nariz, não vai... desaparece, já não reconhece a mulher. Tem uma fala tem uma fala da Clarice Lispector que ela diz... cuidado em remover os defeitos, porque ele pode ser o alicerce do teu edifício interior. Tão legal isso. É bonito isso. E isso muito tem a ver profundo. com as questões de bariátrica, né? Quantos a gente não conhece que fez bariátrica e voltou a ser gordo? Eu, a maioria que eu conheço... Por quê? Porque isso era parte deles. Não estava preparado para aquilo, né? Nem para se ver e nem para comer. Diferente, porque fez a bariátrica, mas a alimentação não mudou. Outras questões. É como é difícil, né? É difícil. É muito difícil. Mas isso, né? Cada vez mais, eu vou repetir 1000 vezes. Gente, nós somos todos diferentes. E é o que nos faz maravilhosos. Só que a verdade é que toda essa parte de estética, de Hoff, de lente, estão fazendo que nós fiquemos todos iguais. É o cílio assim, não é? Gente, É as essa atrizes, loucura. Essa as é uma atrizes eu não conheço mais. coisa. Estão tudo igual. Não, tudo igual e deformadas, eram tão bonitas. Eu tô sentindo Não, mas Márcia, isso, eu falo, vai, agora eu vou pelo fazer amor uma de coisa meio piadinha, Tá, assim, minha pode irmã, né? ser. Eu digo, ai, sabe que coisa horrível, né? Essas coisas em enchimento vão ficando. Eu nem reconheço as pessoas. Mônica, porque minha irmã é uma debochada, conhece minha irmã. Aí ela diz assim, Mônica, a pessoa, depois de uma idade, já vai ficar horrível. Ela tem que escolher qual é o horrível que ela quer. Se é uma moçada ou se é esticada. Por exemplo, eu quero ser esticada. Eu digo, ai, não, eu prefiro amassar, tá tudo bem, são as duas horríveis. Sabe? Então, assim, é brabo, né, gurias? A verdade é que a gente tem que se aceitar com as... Como nós como somos. a gente é, e tá tudo maravilhoso. E respeitar o outro. E respeitar. Né? Vamos lá, vamos lá. Existe algum erro, por exemplo, que os colegas cometem ao lidar, assim, que vocês escutam, tipo assim, aquela lá tem, não lembro, mas esse erro é muito comum da pessoa que não está acostumada, mas acaba atendendo erro comum, mesmo sem querer, ao lidar, assim, com um paciente especial?
Assim, um erro comum que a pessoa, sabe, foi não... subestimar. Eu não diria erro. Não, Subestimar. Um dos Subestimar. erros é subestimar, né? Subestimar e, Mônica, cada vez mais, os dentistas têm medo. Medo daquele paciente. Não, mas o Porque que tem ele é- medo até tem uma consciência, né? Mas o pior é aquele que atende Ah, sim. e erra sei. tudo sem noção. Porque subestima que ele tem que ter um conhecimento. Tem que Sabe estudar. que às vezes tem gente que me indica, nananã, e que faz, não me indica. Faz, nananã, daí depois não deu certo e manda para arrumar. Tu sabe do que sim. eu tô te falando. É. Sei. Muito bem. Eu fico pensando, será que a pessoa... Ele é dentista, né? Não é uma pessoa que não é. Eu digo, será que a pessoa pensa que eu fiz especialização, mestrado, todos esses anos, nananã, e eu fiquei todos esses anos só escovando os dentes? Não lhe passou pela cabeça que eu poderia ter um conhecimento, né? Que faz diferença no atendimento? Ah, não Né? tem A dúvida. pessoa subestima, tu entendeu? Então, assim, acho que sim, o medo tem que sair, mas o medo é muito claro. É estudando. Quer perder o teu medo de atender um paciente especial? Vai fazer um curso. Vai participar das palestras, dos Especialização, cursos, estudar. de tudo que Isso. vão aprender, né? Então, assim, o medo a gente sabe como tira. É. Mas o subestimar eu acho mais perigoso. É gente botando a mão, não sabe nem onde tá botando. E aí o erro existe, eu vou te falar uma coisa. Hum. Eu me lembro uma vez, um colega, ele gostava muito de brincar comigo, falar assim, ela atende paciente especial. Ah, é fácil, porque é só extração. Então eu quero falar o seguinte. Isso tá? aí, Márcia. Isso eu Defende, quero Márcia. falar, vou defender. Defende. Atendimento ao paciente, o subestimar é o seguinte, porque você vai me perguntar, Márcia, como que você conversa com seus pacientes, seus paralíticos cerebrais, seu autista, seu esquizofrênico, né? E como que você conversa? Com a alma, com o olhar, Mônica, com o olhar. Eu acredito. E eu entendo aquilo, porque o que, que eu observo no erro é o seguinte, eles compreendem. O paralítico cerebral, cada um mais inteligente, eles reconhecem a voz. Você coloca e faz uma estética e mostra no espelho, eles Ele fazem ri. assim, de alegria. É E impressionante. aí, o que Maravilhoso. erro do quem não sabe é esse. Ah, paciente especial, olha aquilo que falava. É fácil. Vai lá, anestesia e tira o dente. Ah, pra que dente, né? Porque ele é neurológico, ele é isso. Pra quê? Então, gente, o erro é subestimar. Tô pegando o que vocês estão falando. É e isso que eu acho que não é. conhecer o paciente. Ele tem que fazer estética, tem que fazer o conhecimento geral e mais ainda, né? Médico e etc e tal. Mas em termos, né, que eu tô falando, trabalhar ou é interdisciplinar, que é fundamental. Claro. Mas é isso aí, é uma especialidade que nós fazemos de Olhar tudo, né, para Simone? o paciente. É. Né? Porque eu passei por uma experiência com a minha mãe. Minha mãe tem deficiência auditiva bem importante. Levei ela num médico novo e tal. E ele não falou com a minha mãe nenhuma vez. E aí eu disse para ele: a minha mãe tem É a deficiência paciente. auditiva. Ela não é deficiente mental, Tu nem falou pra ele? intelectual. Falei. Ai, amo. E aí Simone. ele me olhou e disse: o senhor tem que falar com ela. Ela vai lhe responder. E ela que vai fazer escolha. Eu só vim ajudar. Eu tô porque eu trouxe ela, mas nunca mais voltei, não precisa Claro. dizer, né? Mas isso vale para nós também. Claro. O paciente chega, porque tá numa cadeira de rodas, eu vou falar com a mãe ou com o cuidador e não com ele. É. E ele tá entendendo tudo. Claro. Ele é uma pessoa, É. né? Então, isso... E ao É um mesmo erro tempo, e vou fazer um contraponto, ao mesmo tempo que tu tem que falar com esse paciente, que é uma pessoa, às vezes a gente dá toda a atenção para esse paciente e não imagina a dor dos pais. Por isso que eu digo, o odontopediatra sofre, né? Porque não é, nós temos que atender os dois. Eu sempre pergunto, E PNE é a mesma coisa, né? Exato, Fundamental. Eu sempre pergunto, o que é mais importante, o paciente ou a mãe do paciente? Sempre faço essa pergunta. Daí metade responde, ai, a mãe, eu digo os dois, entendeu? Porque ela que escolheu. É Tu uma entende? simbiose, né? Ela te escolheu, mas é ele que tem que estar feliz. Tu entendeu? Então, assim, são dois. A gente tem que estar, eu digo, né, com um olho no gato e outro no rato. É. Porque é por isso que eu acho que é tão trabalhoso, né? Que as pessoas, às vezes, nem querem se envolver, porque é muito envolvimento, mas é maravilhoso. É muito envolvimento. É maravilhoso, é espetacular. E esse aspecto abordado é de que realmente a gente aprende tudo, né? Tem que fazer de tudo, olhar para o paciente e querer que ele tenha todos os dentes na cavidade bucal,
o mínimo de extração possível. Claro. Porque, independente ou não, eles têm que alimentar. É fundamental a boca, o sistema estomatognático, óbvio. Então, é como um todo, né? Então, a gente tá aí nessa aí. Agora, continuando, que eu acho importante o que você abordou aí, que é justamente o cuidador do paciente. Né? A gente tem que, além disso, nessa especialidade, eu tenho que conhecer um pouquinho, o pouquinho que eu falo, é conhecer vocês, os meus pacientes, né? Mas fundamentalmente a família especial, a cuidadora. Gente, eu dei um exemplo aqui, 10 medicamentos por dia, troca a fralda, troca isso. E aí, Mônica, você vai falar, tem que escovar o dente, obrigado, não sei o quê, 3 vezes ao dia. Gente, isso é uma loucura. Ponha-se no lugar de uma mãe especial, que tem um filho especial, troca, põe cadeira, vai tomar... Isso a gente tem que acompanhar, não é? Não, e uma mãe que às vezes ainda está trabalhando para pagar a conta de todos esses profissionais da medicação, né? E que está exausta. Isso. Porque também não vem do nada, né? Tem, né? Porque ainda pensando bem no governo, nós precisamos mais de um olhar a nível de governo para esses pacientes. Principalmente, eu estou falando aqui de Porto Alegre, sabe, Simone? Que eu vejo a falta mesmo de estrutura, falando dentro da odontologia, né? O acesso, que ainda é muito restrito. Nós temos a quantidade de pacientes, né? Que se chegasse até nós ou numa unidade básica de saúde fosse atendida, não chegariam para nós já na complexidade, porque nós estamos no centro de especialidade odontológica, já, né? Se os dentistas atendessem para nós e por o paciente, para aquela família, era maravilhoso. Não é, Simone? E aí entra a questão, acho que assim, ética de cada um. Porque assim, a legislação existe. Hoje, numa UBS, o paciente com necessidade especial tem que ir no mínimo 2 vezes para que o dentista mande ele para o céu que não conseguiu atender. Só que esse dentista da ponta chegou, não vai dar para atender. Não consigo. Não consigo, né? Porque não tem a formação, porque falta, porque ao mesmo tempo, quando a gente tem uma pessoa que está ali e a gente tem um exemplo muito claro que é a Aline, né? A Aline que trabalha no CEL ali do IAPI, ela brigou, acho que 3 anos. Hoje ela tem óxido nitroso no IAPI. É maravilhosa. Né? Então, assim, mas por quê? Porque a pessoa tem que fazer um esforço. A pessoa acredita. Não é, ela entrou, entrei para ter um emprego e ter o meu salário no fim do mês. Não, eu entrei porque esse é o meu trabalho e eu vou lutar para que ele melhore. Claro. Então, e tem isso. No consultório, a gente não vive fazendo coisas para melhorar o nosso atendimento. Claro. Né? E por que não fazer nessa situação? Claro. Então, isso é um aspecto fundamental e que, se tiver algum governante aí, alguém participando do podcast, por favor, olhem, né, para essas pessoas com deficiência, que elas precisam de saúde. Eu tô toda semana bucal. Passada, olha o pessoal com câncer bucal, olha o pessoal com deficiência, só tô pedindo, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Não, mas eu acho que é assim, sabe, depois da enchente, né, que a gente foi, eu vou dizer, foi um horror. A enchente foi assim, pra mim, foi quase pior que o Covid, porque o Covid era o mundo, né? Pra mim também. A enchente parecia tipo assim, gente, não falta mais nada, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma enchente de amor, de humanidade das pessoas. Foi uma coisa tão bonita, né? Tem que continuar? Para outras questões, né? Assim como foi. E as pessoas estavam orgulhosas de ser gaúcha, de ajudar as pessoas saindo. O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, mas assim, as pessoas. Aqui, né? Gente, aqui. Sabe quantos galpões eu fui com minha roupa de surfista? Eu fui varrer, eu te vi também, tira a água, tudo. As pessoas tiravam o seu sábado e domingo para ajudar os outros. Então, assim, ok, foi uma coisa pontual, mas precisa de continuidade. Chegar numa coisa tão forte pra gente ajudar. Será que a gente não pode, entendeu? Antes de acontecer o pior, né?
Não, é maravilhoso. Eu acho que tem que ajudar mesmo. Complementando mesmo, as mães chegam para nós lá e falou, olha, chego aí lá na unidade básica e falou, não atendo meu filho, mas ela chegou a colocar, não, esse paciente eu não atendo. Então, é uma rotina, eu falo isso, nós estamos falando aqui porque é uma realidade. Sim, nós nós não atendemos estamos queixando, nós pacientes estamos conversando. todas as semanas, não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Né? São vários e cada um com sua história de vida, mas cada um nos ensinando e mostrando que nós temos muito que caminhar ainda nesse aspecto. E o olhar para a família especial, é a complexidade, a mãe especial. E o autismo tem aumentado? Tem. E as mães de autistas, como estão? Né? Também o estresse dessas mães, das cuidadoras, que nunca puderam trabalhar, como você mesmo disse. Né? Ficam ali o tempo todo, né? E quantas pessoas especiais, você lembra nós debaixo do viaduto lá? Estavam o quê? Recolhendo essas pessoas, elas chegavam assim, catatônicas, né, Simone? Porque, na verdade, a Márcia acabou me chamando, porque ali no viaduto da Cairu, onde eu trabalhei todo o tempo, o primeiro momento foi para receber as pessoas com deficiência. Porque as pessoas não sabiam como que iam pegar, eles não sabiam acolher. Foi por isso que nós somos debaixo do viaduto. Aí depois acabou, e aí eu segui no trabalho. Eu falei, Simone, pelo amor de Deus, você tá aí? Vem pra cá que minha aluna chamou que precisa, tem pessoas com deficiência. E lá, naquele momento da enchente, ninguém sabia acolher. No barco chegando. Aí, você imagina? O autista. Sim, nada a ver com odontologia, claro. Mas é esse acolhimento que a gente conseguia fazer. Que coisa, né? Foi. Gurias, eu sei que tem muito assunto. Eu poderia fazer uns 3 podcasts. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, só convidar que a gente vem. É verdade. Mas vamos ver qual é a pergunta que tu vai fazer. Pergunta? Agora, não. Eu queria falar um pouquinho, assim, claro, gurias, vocês sabem, eu tenho uma vida de consultório, então, às vezes, eu também tenho curiosidades minhas que eu imagino que pessoas que trabalham como eu tenham também, né? Assim, eu tenho visto no consultório, né? A gente tem visto muito mais a presença. Eu sei que tem várias necessidades especiais, mas eu queria falar especificamente do autismo, né? Porque tá muito... tem um diagnóstico que tem aumentado muito a prevalência, né? Então, assim, claro, a gente tem os diversos graus, né? Mas, assim, o que eu noto no consultório? Às vezes eu tenho um paciente autista que eu já acho que ele é autista, mas a mãe ainda não tem nem noção. Às vezes eu tenho um paciente lá que tem as suas dificuldades, tô atendendo ele há 5 anos e a mãe me diz, Mônica, preciso te avisar. Tive um diagnóstico, ele é autista. Né? Às vezes eu tenho outro que tem dificuldade até de fala, né? De toque, né? Então, assim, como trabalhar esse paciente? Como trabalhar essa família? Porque, às vezes, não é um paciente que tu precisa especificamente mandar para um profissional, né? Porque é um paciente, às vezes, grau 1, que tá no colégio, tudo. Se ele tá no colégio, ele tem que poder se adaptar no consultório e a gente tem que poder se adaptar a ele, né? Como adaptar o ambiente? O que a gente deveria, assim, se capacitar um pouco mais para atender esse paciente? Não estou falando um grau elevado. Eu acho que as famílias nos ajudam muito nisso, né? Quando marca, então, um paciente novo, autista, eu vou falar com essa mãe. Quais são, né? Ele é nível 2 de suporte e não fala. Então, e quais são, o que ele gosta? Ele gosta muito de números. E aí, eu vou preparar alguma coisa relacionada a números, nem que seja uma música, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eu vou perguntar para ela. Ele vê o celular, ela disse vê. Então, eu vou mandar um videozinho meu com esta cara, dizendo, eu sou a Simone, tu vai vir neste consultório, esta cadeira tu vai sentar, porque esta mãe vai preparando ele para essa consulta. Claro. Isso é bem importante. Sim, porque eles não gostam de algo que seja não previsível. Não previsível. Claro. Né? Já tive mães que disseram, posso passar aí para ele olhar antes da consulta? Claro, pode, vem. Né? Mães que trabalham com os pictogramas, né? Que são aquelas cartilhas, que aí tem a cadeira odontológica, o dentista, a escova. Cada item. Cada item. E aí, assim, começa o atendimento, o 1 é sentar, o 2 é abrir a boca, o 3 é ligar a luz. E aí a gente vai programando isso. Isso funciona muito bem no consultório. Tá, mas esse está falando uma mãe bem consciente, sabe? É, que já agora... tem... Eu tô falando, assim, aqueles que estão passando, assim, quase desapercebidos, né?
e que tu acha às vezes que é chato para comer, que é tímido, entendeu? Que, não gosto que toque muito, não é muito carinhoso. Sabe? Que tu vê várias, cara. Como é que a gente trabalha? Porque esse tu não vai conseguir conversar com a mãe. Esse tu não vai preparar ele. Como é que tu trabalha essa questão? Que às vezes, assim, não quer nem que toque, que tu vê que tem uma hipersensibilidade, né? Aí, Simone, Aos eu vou poucos. acrescentar, por exemplo, que a Simone tem, particularmente, imagina, o ambiente dela, ela prepara um ambiente Claro! silencioso, Sim. consultório e tal. Que não Agora, é o que a gente não tem, é o né? que nós temos, o que eu convivo dia a dia, né? Aham. Que eu estou dentro do sistema público, por exemplo, o Centro de Especialidade Odontológica, e também na especialidade, né? Nós trabalhamos dentro de um hospital, imagina, com aquela loucura Aquela de iluminação. Barulho, iluminação, Agora, toque. aí o que é uma... então, o que a gente faz? Realmente, e o cuidador, você respondeu bem, nós temos cuidadores e cuidadores. É isso que eu falo, nós temos que conhecer a quem nós estamos trabalhando, né? Eu brinco que, às vezes, eu vou contar um segredo para vocês, que não é segredo. Eu não sei quem é. Eu não vou contar um segredo, gente. Às vezes, eu não sei quem é mais especial. É verdade. Total. Vocês entenderam? Não sei. E aí, aluno chega e fala, professora, mas a mãe tem algum probleminha? Eu falei assim, ela é mãe especial, não é? Porque na hora que chega, parece... É muito difícil, é complexo a situação. Então, diante ali daquela situação, uma coisa que é unânime para nós, tanto no serviço público, né? Porque fala que não atende, que é público, aquela coisa toda, né? É a gente saber, essa pergunta é fundamental, o que ele gosta e o que está fazendo no momento. Né? Por exemplo, eu tenho um que chegou a cavalo, eu virei para a aluna, arranja um cavalo, só não me traz aqui porque não entra, né? Mas aí ela sai correndo com o cavalo e coloca a figura do cavalo e prende aquilo ali. Ou tá rodando, tá ali. Eles chegam e vão direto para a abertura, abre a porta, fecha a porta. A mãe fala, agora tá assim. Né? Sempre abrindo, fechando a porta, vai, bate, ele tenta adaptar ali um momento, ou então não é aquele que... Eu virei com a Simone, nós duas temos um caso, eu virei para a Simone, porque a gente divide, olha, você fica nesse box, eu nesse box. Aí eu olhei, o paciente entrou, era autista, aí eu falei, Simone, você fica ali com aquele paciente, aí a Simone olhou para mim e falou assim, mas cadê o paciente? Não, o paciente... Ele escondeu debaixo ali da cadeira. Quando ele sair de lá, eu posso... Quando ele sair de lá, então... Eu vou ver. Comigo, né? O que eu estou falando é o seguinte, então, eu tentar adaptar o paciente o que ele tem feito em casa, a situação de casa, andar. Eu tenho um paciente de uma consulta, ele só anda ali, ó, no hospital, e vai e volta, né? Por exemplo, eu tenho um também que chegou lá, essa quinta-feira ele até vai. O que é? Ó, ele só anda com uma garrafa plástica. E ele, se não tiver a garrafa plástica e ficar fazendo isso aqui, Mônica... Sim, aquilo estabiliza ele. Estabiliza ele. Então, ele tem que ficar, eu tratar e a garrafinha plástica ali. Sim, aí depois ele sai da consulta e continua assim, né? Não, mas isso, a saber o qual a adaptação não tem jeito, né? E ao mesmo tempo, né, é tu conversar com essa mãe que agora nós vamos ter que colocar ele na cadeira. E isso que eu ia te perguntar, como é que a gente se comunica com esse paciente e com essa mãe? Porque a verdade é que, às vezes, a gente tem tratamento de urgência e a gente tem que fazer. Isso. Tem. Né? Então, eu acho que essa questão tem que ficar muito clara para a mãe. Ó, a gente vai colocar ele na cadeira, tu vai ter que nos ajudar, nós vamos ter que segurar. Essa estabilização, ela não é em nenhum momento punitiva, muito pelo contrário, mas... Hoje a gente tem muitas mães que não querem. Não querem. E aí entra numa outra questão que eu acho que é importante a gente falar, que é a sedação, né? Cada vez mais. Odontologia hoje não tem mais como não ter sedação. Eu sempre digo, né, o pessoal da Buco, para extrair siso em consultório, quantas vezes já ia ali e dava um comprimidinho de dormonide para o paciente? Total, claro, isso aí já é de praxe. Ok.
Só que isso é para um paciente normotípico. Claro. Não adianta eu dar este comprimidinho de Dormonide para um paciente que é autista grau 3 de suporte. Então, eu tenho que ter primeiro, né, um conhecimento dessas medicações e eu tenho que estar preparada no consultório. Né? Hoje, no consultório, a gente tem monitor multiparamétrico, a gente tem DEA, que nunca vamos usar, mas tá tudo lá. Eu tenho o reversor da medicação, porque eu tenho que fazer um preparo dessa medicação para que esse paciente tenha uma sedação moderada. Claro. Eu não quero, e eu digo sempre para as mães, que o paciente durma. Ele não vai dormir. Se eu quero que ele durma, eu levo ele pro bloco. Claro, É claro. Aí tu sabe o que tu quer. Exato. Né? Tu quer que ele te responda, que ele esteja contigo. E a gente monitorando o tempo inteiro. Mas para isso, tem que ter conhecimento. E vai ser inevitável. A ROF vai chegar um momento, e não vai demorar, que vai ser obrigatório ser com sedação. Por que tu diz? Porque a legislação já está vindo nesse sentido. Então, dentistas que querem fazer ROF, daqui a pouco não vão poder não ter uma habilitação em sedação. Então, a gente tem isso. Claro que ainda a gente tem uma briga grande, né, Márcia, com a questão do CFO, que ainda não tem uma legislação clara sobre isso. A gente continua usando ainda a normativa do Conselho Federal de Medicina. Então, precisa ainda muita adequação, mas cada vez mais. E, Mônica, tu sabe, tu é odontopediatra, quantas mães que não querem que a criança chore? Mas como é difícil isso, né? Muito! Eu vou te dizer uma coisa, sabe? A gente vai ficando velho, vai mudando um pouco, Sim. vai tendo outras opiniões, vai ficando mais leve, né? Enfim, né? A gente não quer que os filhos passem sofrimento, né? Sim, Mas nenhum às vezes, de nós. mas às vezes a gente também vai mutilando esse filho de viver experiências. Claro que não é odontológica, aqui nós estamos falando de paciente especial, né? Mas eu me lembro, assim, um caso, assim, bem típico, assim, nós tínhamos um paciente que nós ia fazer um supranumerário no palato, tá? E nós tínhamos grande chance de perder o 11, porque ele estava em direção para a reabsorção. Bom, marcamos tudo para fazer no hospital, né? A mãe queria no hospital, eu faço em consultório, tá, Gurias? Sim. Tu me conhece? Criada a base de pau. Então, assim, o que aconteceu? A mãe não quer, tá. Muito bem, ele teve uma pneumonia. Ok, tem que curar a pneumonia, pipipi, papapá. Marcamos para quando? Passou as férias, 20 de março, 17 vem o Covid. Fechou tudo. Entendeu? Entendi. Aí era maio, junho. E eu já esperei a pneumonia. Já esperei, tô esperando. Ai, tô esperando, né? E vou esperando. Aí eu digo, amiga, não dá, entendeu? Vai ser assim, no susto. A essa altura do campeonato, eu tô mais preocupada com o 11 do que com o choro da criança. Sim. Preparei as auxiliares, segurar perna, braço, cabelo, sabe assim, 10 pessoas para segurar. A mãe, não, o guri era aquele que desenhava do medinho, a bolinha pequena, a melinha grande, sabe? Um guri assim, muito ansioso, com terapia, com tudo. Tá. Chamei o guri e disse, olha aqui, é difícil, entendeu? Mas nós não temos escolha, uma hora de sofrimento ou um dente que eu posso ter problema o resto da vida, eu preciso da tua ajuda. Bom, as gurias ficaram tudo tomando café e comendo cacetinho, entendeu? Fiquei eu, o cirurgião e ele, ninguém fez contenção no guri. Tu sabe que o guri, depois que ele enfrentou aquilo, ela me disse, foi tão importante, né? Mônica, ele está se achando o mais corajoso, porque agora ele disse que tu disse pra ele, nem teu irmão se comparia, que é mais velho, se comportaria. E verdade, que nem ele na cirurgia, porque, gurias, eu só via assim, os pinguinhos aqui, mas não se mexia, só assim, entendeu? Claro, conversando, eu fazendo toda a parte, né? Mas lógico, a gente sabe, né? Mas a Mônica deu uma virada de chave. Então, assim, como às vezes, né? Não tô falando odontológico, mas a gente vai tirando sofrimentos dos filhos, que eles não podem se frustrar, que eles não podem sentir, às vezes até de uma cara, não no caso do paciente especial, mas tem que sentir, às vezes, até para saber por que a tua mãe disse para cuidar, para tu não passar por isso. E não é por maldade, é por experienciar. E frustração, né? Mônica, o papel do dentista, cirurgião dentista, nós, especificamente paciente especial e odontopediatra, tem um papel
papel muito importante na formação e no exemplo que a gente dá, porque muitas vezes é o consultório odontológico que a criança recebe primeiro não na vida. É E impressionante. isso, gente, é muito importante. Claro. Porque tá uma coisa. Quem tá educando hoje, ó, celular, né? Celular que hoje que é o que educa filho que tá ali, que quer sossegar o filho, vai e coloca um filminho, né? Falando nisso até, também, sem dúvida nenhuma, você vai atender um paciente especial. Gente, você pergunta. Funciona muito, tá lá, nós temos a Claro, e tem que usar. Olha, não é a tecnologia, não tô contra, mas no processo educativo é muito importante. É importante visualizar e vivenciar experiências novas que encorajam os nossos filhos. Isso é fundamental. A superar, a ver que tu superar consegue os suportar. desafios, superar os desafios, seja ele com deficiência ou não. Né? A contenção do cuidador, segurar, deitar em cima do paciente e abraçar. E às vezes eu falo, canta, mãe, o que ele gosta de cantar, e a mãe canta, e eu lá. Ah, tirei o pau no gato, tô mais o gato. E até assusta, olha pra mim assim, né? Quer dizer que... Claro. E valeu, é que tem que fazer, ali, né? Tem que fazer. Tem que fazer. É que nem digo, É ser resolutivo. Ser resolutivo. Resolutivo. Eu digo, é difícil, tá? Por exemplo, assim, às vezes tem aquela criança que morde no colégio. Aí passa 6 meses na terapia para aprender que não tem que morder as crianças, continua mordendo. Aí chega aquele paciente no consultório e em 10 minutos tem que convencer ele que tu vai fazer uma endo porque fistulou, porque teve um trauma. Eu digo, gente, a gente é mais do que psicólogo, porque como é que em 10 minutos a gente ainda consegue fazer a endo no final? Ainda o cara é tá 6 meses. disciplinaridade, é Né? isso aí. É muito... Gente, a gente faz um trabalho assim que não é fácil, não é fácil. E não E é aí, fácil e exaustivo, hein? exaustivo. E aí Porque- eu quero até te fazer uma pergunta sobre isso, né? Nessa questão, assim, de educar, de experienciar tudo. Paciente com necessidade especial, mas esse paciente, assim, que às vezes é um autista, conversa, síndrome de Down, aquele paciente que a gente tem um TET, né? Tem uma deficiência cognitiva. Eu vejo que muitos pais têm medo de repreender, que é o que a gente vinha falando no começo, repreender essa criança. Mas eu digo, Coitadinho, não, né? aí eu Você penso fala comigo, ele não é uma criança, essa criança não tem direito também a ser educada, só que educá-la é mais difícil, requer mais conhecimento, mais habilidade, mas assim, não é possível que a gente ainda esteja assim, não, tem que entender que ele tem. A gente tem que entender, tem que conhecer, mas ele também tem direito a ser educado, né? Tem. Né? Eu E tenho precisa, pro bem pacientes que dele. batem nos pais. Ah, eu também. Isso. E eu paciente tenho. normotípico, né? normal. Assim, esse enorme, nós eu não tô vamos nem falando- entrar aqui, porque É, senão atípico. mas assim, Mas que bate. daí- nossa, no consultório eu digo, aqui tu não vai bater na tua mãe. Ah, eu também. A mãe olha com um olho desse tamanho. Mas eu Aham, também, com aham. paciente especial. Com aí, paciente entendeu? especial, Aí mesma coisa. E daí também. tu vê... Não é? Não. Já perderam a autoridade, né? Uhum. Porque estão exaustas, as mães estão cansadas e precisa ter um olhar para essa gente também, né? É muito difícil. Sabe que teve um paciente que me disse, Simone, que eu quero aquilo, eu quero o outro. Começou tudo, eu quero. Eu digo, mas amor, tu tá no teu quartinho, entendeu? Quem é que manda teu quartinho? Então, aqui eu tô no meu quartinho, sou eu que quero. Olhei pro guri assim, tipo, não é assim. Se tu quiser uma coisa, tu me diz, te amor, eu posso. Te amor, tu pode. Aí nós vamos se entendendo, tá? Tá, a mãe lá fora. É. Pronto, nos entendemos. Saí, fui pro escritório, botei a caixa de brinquedos para ele escolher. Ó, pode escolher. Aí ele olha, diz, te amor, eu posso pegar? Ai. A mãe... Gente, eu queria ter filmado. A mãe olha assim, ó, pro guri, tipo, quem é essa pessoa? Entendeu? Foi muito engraçado. Claro, meu amor, pode pegar. Saiu, foi lá pra sala de espera, pagar. Cara, começou uma choradeira. Em 2 minutos ele já voltou a ser quem quer. Entendeu? Então, assim, tu vê que a gente precisa, e eles precisam, né? Eles Maravilhoso. precisam maravilhoso. muito. Ai, gurias, que trabalho fantástico. É Assim, mesmo. eu amo estar acompanhando vocês. Eu fui naquele evento que vocês fizeram no CRO e, assim, às vezes a E gente vai não dá nesse conta. evento agora? Posso aproveitar, então? Deve, Novembro deve. desse ano, nós temos o terceiro Copex, né? Isso Que mesmo. eu fui no do ano passado, maravilhoso. Inclusive, tinha uma terapeuta ocupacional que eu trouxe ela aqui de tão espetacular. Ah, que ela é foi. maravilhosa, Ela é Lidiane. Maravilhosa. E a ela Lidiane. falou muito nessa questão de habilidade, desenvolver a habilidade da escovação. Aprendi muito nesse evento. Amei esse evento. É óbvio que eu vou no próximo. Novembro, tu vai dar data, depois tu vai vamos. passar. Mas a Abaped vai A estar junto. A Agoped vai Agoped passar, também vai a estar Agoped vai junto, vai passar. Nós vamos ter essa... com crianças ali, então a gente vai E fazer... dia 26 de junho também vai ter um evento no CRO
pela comissão aqui, para pacientes fissurados. Né? O pessoal do Centrinho de Lajeado vem. Então, depois a gente te passa direitinho para tu. É legal. E eu passo, né, gurias? Eu, Mônica, passo. Claro. De todas as instituições tem que E passar. agosto nós temos com o Roberto. Esse também é. Esse é muito legal. E que vai ser bebês prematuros, né? E Gurias, sabe o que eu amo em vocês? É que vocês não se cansam, né? Não. Não se cansam. Vocês sempre tem mais, né? Sabe quando a gente pensa, tá, aquela pessoa já fez tanto. É tão bonito de ver isso, gurias, sabe? Vocês são inspiradoras. Não é verdade? Porque vocês estão sempre buscando ensinar mais, em trazer mais, né? Às vezes a gente não consegue participar de tudo, porque é muita coisa. Mas toda vez que eu participo, eu saio sempre com uma sementinha, sempre saio um pouquinho melhor, ainda me divirto, como coffee break, porque você sabe. Então, assim, que coisa maravilhosa. É verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que vocês são inspiradoras, assim, gurias. Eu quero agradecer demais, mas antes de agradecer, eu queria que cada uma de vocês desse, assim, uma mensagem, sabe? Porque a gente tem anos de carreira, então tem coisas, assim, que a gente faria exatamente como a gente fez, tem coisas que a gente não faria, mas, tipo assim, tem uma pessoa jovem, né, que tem muito aluno, muito recém-formado, que tá tentando ver para onde vai, sabe qual caminho a tomar, e eu sempre digo, as pessoas vão muito aonde estão indo todo mundo, gente, vai naquele que tem menos, entendeu? É ali que tu vai estar, né? Então, se tivesse que passar uma mensagem pro pessoal que tá chegando, novo, o que tu diria, né, Simone, Márcia? Eu queria que uma mensagem, Simone, assim, para esse pessoal. Faça a sua mensagem que eu dou a minha depois. Não, eu acho que tem a ver com o que eu comentei antes, né? Que o perfil da população está mudando, né? Para gente que é odontopediatra, hoje a gente vê claramente que os casais esperam muito para ter um filho. Né? Então, esse perfil de mudança da população faz com que o perfil da odontologia também tenha que mudar. E a gente vai ter essa questão dos idosos, então os dentistas vão ter que estar preparados para isso. E para isso, é odontologia para pacientes com necessidades especiais. Né? Não é uma trajetória simples, né? Eu acho que e compreendo, eu sempre digo que eu compreendo muito bem quando eu tinha alunos, assim como tu, aqui não é o meu lugar. Eu ficava assustada, eu não gosto disso. Ou, isso me faz mal, prof, eu chego em casa e choro todo dia. Bom, né? Tem outras coisas envolvidas, mas acho que para quem tem esse olhar, para quem tem este caminho, esse caminho dessa odontologia mais humana, mais diversa, entendendo que tem muitas outras nuances aí. Lindo, lindo, maravilhoso. E eu acho que quando tu aprende, tu te dispõe, esse medo vai diminuindo. A gente vai se dando conta que não era tão difícil. Não era tão difícil. Eu acho que a gente tem medo do desconhecido. Né? Todos e eu nós acho temos. que por isso que todo mundo, quando entra, não todo mundo, mas muita gente tinha medo dessa disciplina, né? Claro que sim. E assim, só para concluir, né, tem uma frase do Caetano que eu amo, que é: de perto ninguém é normal. Nós não estamos tão perto. Tão pertinho. Eu, para vocês, não posso disfarçar, me conhecem assim, toda a essência. E eu termino falando que, para vocês, alunos, profissionais, odontólogos, que a nossa profissão é maravilhosa. A odontologia, ela é linda. Ela é linda e, ao mesmo tempo, tão complexa, mas que realmente a gente... É uma profissão que vocês devem investir. Nunca parem de estudar. Nunca. Porque, como a Simone diz, as coisas mudam, mas mudam. Imagine vocês, eu formei em 1980. Eu passei da odontologia restauradora, cirúrgico-restauradora. Não peguei só aquela do fórceps, que punha o pé no sujeito e tirava com um boticão. Mas, fora isso, para cá, são 43 anos de profissão. Eu peguei toda uma mudança da odontologia. Linda, maravilhosa. Sou apaixonada por ela. Né? E, realmente, com relação às novas especialidades que estão surgindo, ela acompanha o conceito novo do que é a odontologia. E essa especialidade, que ainda é nova, desde 2002, de pacientes especiais, ela também tem crescendo e ela precisa de você.
precisa do seu olhar. Não desanimem. Façam a odontologia com qualidade, com respeito, com ética, né? E realmente vocês, eu tenho certeza, e humanidade. Humanidade fundamental. Sejam profissionais humanos. E dentro dessa humanidade, olhe para o diferente, façam a inclusão. E, sem receio, sendo competente, a gente consegue Sempre tem fazer o que espaço. quer. Sempre há Sempre tem espaço. espaço. Para Pra quem se quem se dedica, eu dedica, digo movimento tem- gera não, movimento. Com Se tu te certeza. movimenta, se tu estuda, se tu Com te senta, certeza. a coisa acontece. Com certeza. E aí vocês vão chegar no que quando eu estou no momento de 40 e tantos, quase 50 anos de formado, bem dizer, né? E falar assim, olha, eu tenho que estudar ainda um pouco mais para aprender mais, né? Porque a odontologia, tudo é assim, a profissão é assim. É isso. né? Qualquer Mas profissão. vai ter a honra de ter pessoas maravilhosas ao seu redor, que a gente ama tanto, trabalhar junto com pessoas tão competentes, Que a tão gente humanas, admira. né? E que a gente vai fazendo depois de seleção e fala assim, eu tô no caminho certo. É isso que eu tinha que fazer, né, Mônica? Essa ótimo. vibração que a gente tá, você na Agoped, e fazendo da odontopediatria a excelência do Rio Grande do Sul, nós com pacientes com necessidades especiais e outros colegas também, e isso que é a essência da vida, né? Nós temos que movimentar, nós temos que agilizar e realmente fazer o bem para o outro. Ou você faça o bem, mas não veja a quem. Certo? Queria Muito obrigada. Sem palavras para agradecer. Eu quero finalizar dizendo assim que hoje, né, claro, todas as pessoas que vêm aqui são pessoas especiais. Eu poderia dar todos os títulos, doutorado, aquilo, todo mundo tem. Mas as pessoas que vêm aqui são pessoas assim, que são especiais, sabe? Que eu acredito naquela filosofia, no mindset, na mentalidade. Mas vocês são muito especiais para mim, porque vocês são quase minhas mentoras, minhas inspirações como profissional, assim, foram minhas professoras, então eu acho que devo muito, né, àquelas pessoas também que te moldaram, né, eu acho que vocês me moldaram, assim, e eu tenho muito orgulho de várias coisas que eu fiz, claro que a gente faz um monte de bobagem, mas as outras que eu tenho orgulho, eu devo muito a essas duas mulheres. Um beijo grande, valeu, gente, valeu. Participem do Odontocast. Vai Eita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez, Faça agradeço. Obrigada. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, É um prazer estar aqui. É um prazer. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo. Eu fiz seu bem para te conhecer o Dom Leite. Obrigada. Oi, de amor. E eu sempre... É uma maravilha.